Então hoje nós vamos conversar sobre esse livro, que é um livro esquisito. E eu já peço desculpas porque esquisito é sempre o mesmo adjetivo que as pessoas usam para descrever a experiência de leitura, que é O Estrangeiro, do Albert Camus. Ele é francês, vamos sempre fazer esse biquinho porque é chique. Então sempre que as pessoas falam do estrangeiro, elas atribuem a sensação ao esquisito. E eu não poderia fazer diferente porque realmente não existe outro adjetivo melhor para ser atribuído a esse livro. Mas nós também vamos conversar sobre o outro livro do mesmo autor, chamado O Mito de Sifísio, porque supostamente a leitura desses dois livros deveria ser feita em conjunta. Você não conseguiria entender o que é O Estrangeiro, por que esse livro é um livro esquisito, se você não compreendesse profundamente a filosofia da qual o Albert Camus faz parte, que é a filosofia do existencialismo, mas mais especificamente no caso dele, a filosofia do absurdo que ele descreve no Mito de Sifísio. Eu vou comentar se realmente a leitura desses dois livros deve ser feita de forma obrigatória conjuntamente, mas mais do que isso, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a sensação de leitura do Estrangeiro ser uma sensação muito parecida com a que eu pessoalmente tive quando eu tentei assistir aquela série, que é a série queridinha de todo mundo, que é Breaking Bad. Sim, eu sei, todo mundo ama Breaking Bad, todos os adjetivos que geralmente são atribuídos à genialidade são atribuídos a Breaking Bad, então falam de composição de cena genial, composição de cores geniais, de roteiro e roteiristas geniais, e exatamente por isso, exatamente porque todo mundo ficava recomendando Breaking Bad, eu me senti na obrigação de passar, ainda que de forma torturante, por todos os episódios, e eu simplesmente não consegui. A sensação que eu tive ao assistir a série foi uma sensação de pura claustrofobia. Se eu assistisse domingo à noite, atacava a minha depressão e a minha ansiedade de uma forma que eu não conseguia terminar de assistir e dormir diretamente. Então, assim, foi realmente uma tortura tentar continuar assistindo Breaking Bad. Eu parei em determinado caminho porque eu pensei, não tem por que eu passar por isso, mesmo sendo uma série extremamente recomendada. E quando eu senti a mesma coisa com O Estrangeiro, do Camus, eu fiquei me achando uma louca, porque o que tem a ver um francês da década de 40 com uma série super popular ali dos anos 2010, ela vai bolinhas. E eu andei dando uma pesquisada, eu conversei com vocês lá no meu Instagram, e eu acabei descobrindo que no final das contas eu realmente não estava ficando louca, porque os roteiristas se baseiam nessa filosofia do existencialismo para escrever Breaking Bad. E a coroação desse existencialismo seria um episódio que existe na série que todo mundo odeia porque não entendeu que a série está pautada nessa filosofia esquisita, que é o episódio da mosca, onde o Walter White fica tentando, o episódio inteiro é ele tentando matar essa mosca que está incomodando ele. Percebam aí a bagunça que vai ser esse vídeo, porque vão falar sobre um monte de coisa ao mesmo tempo, mas se você quer saber no que vai dar, pega aí o seu whisky, o seu café, a sua vodka, sei lá. Vocês já estão acostumados a me ver bebendo só uma água mesmo e bora lá. Passando aqui para lembrar rapidinho que agora a gente também está lá naquela plataforma de jovens que é a Twitch, fazendo lives pelo menos semanais, comentando literaturas que escolhemos mês a mês. Esse mês estamos comentando Demônios, do Dostoiévski. Eu sei que é uma plataforma de jovens, mas eu tenho certeza que não vai ser muito difícil se acostumar lá não. Então bora para lá também que as discussões estão sendo bacanas. Eu quero começar comentando um pouco mais com vocês sobre O Estrangeiro e eu já adianto que esse vídeo vai ser um pouco mais produtivo se você já tiver feito a leitura dos dois livros, porque aí eu posso me aprofundar um pouco mais sobre o roteiro, enfim, dar alguns spoilers. Mas eu prometo que eu não vou dar tantos spoilers assim a ponto de atrapalhar a leitura do Estrangeiro. O Estrangeiro é uma novela que vai contar a história do personagem principal, que é o responsável por passar essa sensação de esquisitice, que é o tal do Meursault. Meursault, como vocês devem ter percebido, é só um sobrenome. A gente não sabe qual que é o nome, qual que é o primeiro nome desse personagem, até porque precisa ser mantido um certo distanciamento para que essa sensação funcione da forma brilhante que ela funciona dentro do livro. E o Meursault, ele é esse cara estranho porque ele não entende a necessidade das convenções sociais. Primeiro, ele não sente as coisas, então antes das convenções sociais entrarem, é bom que você sinta alguma coisa, né? E além de não sentir nada,
ele não entende o porquê que ele deveria fingir que ele sente alguma coisa para que ele não se passe por um louco. Isso vai ter consequências muito graves lá na frente do livro, né? Na verdade, isso vai praticamente custar a vida dele, essa incapacidade de se encaixar dentro dessas convenções sociais, porque ele, teoricamente, seria um cara que haveria percebido o absurdo da vida e resolveu não seguir dentro da Matrix. Ele resolveu tomar uma pílula que não é ali a pílula vermelha, é uma pílula esquisita que ele toma, que é a pílula da filosofia do Albert Camus. E o livro já começa esquisito, porque a primeira frase dele é uma frase bem impactante e é conhecida, né? Começa assim: Aujourd'hui, maman est mort. Ou seja, hoje minha mãe morreu. Mas ele não tem muita certeza se a mãe dele morreu hoje, se ela morreu ontem, antes de ontem, porque tudo que ele recebeu foi um telegrama do asilo onde ele tinha enfiado a véia há uns bons anos atrás, e aí agora ele tem que proceder ao velório da mãe dele. Ele acha aquilo tudo assim: ai meu Deus, vou ter que ir lá, né? Eu vou ter que fazer isso, vou ter que cumprir essa história, mesmo não querendo, porque, enfim, eu sou filho único e tal, e eu nem visitava ela mais, a gente nem tinha uma conexão mais e tudo, e ele se sente assim nessa posição de ter que cumprir uma tarefa chata, uma tarefa tediosa, burocrática. E sempre que pessoas de fora, que são razoavelmente normais, porque a maioria das pessoas que convive com ele não é nada normal, você percebe ao longo do livro, mas assim, quando ele convive com pessoas razoavelmente normais, essas pessoas começam a conversar com ele cumprindo os protocolos ali das convenções sociais, que exigem que você tenha ali um certo tato com uma pessoa que está de luto, com uma pessoa que está sofrendo e que acabou de perder a mãe. E quando essas pessoas percebem que ele, na verdade, não tá nem aí, elas meio que se sentem aliviadas, assim, tipo, nossa, ufa, eu não vou precisar ficar pisando em ovos com esse cara aqui que acabou de perder a mãe. A gente percebe isso no encontro dele com o porteiro do asilo, que meio que vai coordenar o velório também, que acontece dentro do asilo. Quando o porteiro percebe que ele não tá nem aí o porteiro começa a contar a vida dele pro Meursault, mas o Meursault também não quer nem saber da vida do porteiro, entra por aqui, sai por aqui, ele só quer passar por aquela penitência ali da forma mais tranquila possível. E dentro desse velório da mãe dele, dentro da procissão que leva ali ao enterro, entra um elemento que permeia a obra inteira, que é o elemento do sol, o elemento do calor. Por que eu quero me delongar um pouco mais com relação ao sol? Sempre que o calor aparece na obra, e aí lembrando que a gente está falando de uma obra que se passa na Argélia, então imagine ali na linha do Equador, um lugar quente pra caramba, sempre que o calor aparece para fazer o Meursault sentir alguma coisa. Então é só quando tá muito quente que ele sente. Então, assim, ele tá ali no enterro da mãe dele, supostamente é pra ele estar muito triste, mas ele só tá preocupado com o fato de que tá tão quente que ele não consegue nem pensar direito. Ele só quer buscar um refúgio ali em algum lugar mais fresco, porque tá quente. Tá quente, ele só consegue pensar nisso. E se você tá assistindo esse vídeo e você nunca passou por essa experiência, ou você tá assim, ó, ah não, que exagero, quando tá muito quente, realmente, assim, é desconfortável, mas eu não fico pensando na razão da minha existência só porque tá muito quente. Se você tá pensando assim, é porque você nunca esteve em um lugar quente o suficiente para te fazer pensar assim. Porque eu posso te garantir que onde eu moro é um calor infernal, é um calor desértico, e quando as temperaturas atingem ali determinados graus na escala, você realmente começa a refletir sobre a sua própria vida. Você realmente começa a pensar se tudo que você está fazendo vale a pena para estar naquele calor infernal. Enfim, por que eu estou falando tanto do calor? Porque o calor é um elemento que aparece também em outra obra que nós já conversamos aqui no canal, que é uma obra brilhante, que eu falo dela o tempo inteiro, que é a obra do Joseph Conrad, do Coração das Trevas, que inclusive a gente já discutiu no nosso clube de leitura no último mês. O calor lá em Coração das Trevas e também aqui no Estrangeiro é uma forma de associar a situação que o personagem está vivendo ao próprio inferno. Não tem outra forma de descrever isso. O que acontece quando o personagem sai da sua própria zona de conforto e precisa, no caso do Meursault, ele é obrigado, no caso do Marlowe lá do Coração das Trevas, ele vai por livre e espontânea vontade,
quando a pessoa sai dessa zona de conforto e ela encontra ali as trevas, ela encontra esse inferno, o calor vai estar sempre presente. E isso é intencional, tá? Porque isso faz parte da filosofia do Camus, que ele descreve no mito de Sifísio. Mas antes de eu entrar na filosofia do existencialismo, eu quero fazer um pequeníssimo parêntese aqui sobre a sensação que eu tive depois de terminar O Estrangeiro, de que o Meursault seria simplesmente um personagem que teria algum certo grau, algum certo nível de autismo. E eu não vou me delongar nessa sensação que eu tive, porque é uma experiência muito pessoal minha, e eu só vou dizer que eu compartilhei isso lá no meu Instagram, e algumas mães me retornaram dizendo que são mães de filhos autistas e que tiveram a mesma sensação, de que o Meursault e o filho delas seria parecido, e que em vários momentos a gente conseguiu trocar algumas ideias sobre em quais os momentos esse autismo estaria evidente na obra. E essas mães, inclusive, me relataram uma angústia ali com relação ao destino do Meursault, porque elas meio que colocariam os filhos delas nas mesmas posições, mas eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não posso fazer esse tipo de análise. Se você tiver interesse e um pouco de curiosidade, eu recomendo, de fato, a leitura do Estrangeiro. Que, na verdade, a maioria dos críticos literários atribuem essa sensação de estranheza à filosofia do Albert Camus, que, como eu disse, eu vou tentar resumir de forma muito breve, eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. O existencialismo propõe que não existe nada além da matéria e que, assim, é um pouco difícil a gente conseguir justificar o fato de que todas as pessoas do mundo não se suicidam ao mesmo tempo, porque assim, por que você está vivendo mesmo? Por que você está batalhando diariamente? Por que você está cumprindo essa rotina chata? Por que você está fazendo todas essas inúmeras coisas de pessoa normal, que provavelmente você é, sendo que no final das contas o resultado vai ser o mesmo? Então o Camus começa a investigação desse livro aqui exatamente com relação ao suicídio. Ele fala assim que o objetivo principal da filosofia não deveria ser a investigação de o porquê nós estamos aqui, mas é a investigação de o porquê nós não estamos aqui, ou o porquê que as pessoas não quitam de vez, assim, se a vida é isso mesmo, sabe? Se não tem nada além disso. Esse niilismo levado ao extremo, que é o existencialismo. E ao perguntar sobre essa questão do suicídio, ao perguntar o porquê que as pessoas realmente não fazem isso, o Camus surge com a ideia do absurdo, que seria o fato de que as pessoas muito raramente se deparam com o absurdo, com esse absurdo que é a vida. É muito raramente que te dá esse tique na sua cabeça de que realmente é meio estranho se você parar para pensar que você segue sempre uma rotina diária e que é isso aí mesmo, e que você fica sofrendo, e que isso tem algumas pontinhas ali de animação em determinados pontos da sua vida, mas que a maior parte da sua vida é uma rotina meio chata mesmo. Ele descreve de uma forma brilhante assim: cenários desabarem é coisa que acontece. Acordar bom de 4 horas no escritório ou na fábrica, almoço bom de 4 horas de trabalho, jantar, sono, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado no mesmo ritmo, um percurso que transcorre sem problemas a maior parte do tempo. Um belo dia surge o porquê, e tudo começa a entrar numa lassidão tingida de assombro. Começa, isto é importante, a lassidão está ao final dos atos de uma vida maquinal, mas inaugura ao mesmo tempo um movimento de consciência. Ela o desperta e provoca sua continuação. A continuação é um retorno inconsciente aos grilhões, ou é o despertar definitivo. Depois do despertar vem, com o tempo, a consequência: suicídio ou reestabelecimento. Ou seja, tentar traduzir aqui o que o Camus quis dizer nessa passagem. Mas é assim, que a gente cumpre essa rotina enfadonha, e que em determinado ponto da nossa vida a gente acorda pro absurdo que é essa rotina. E podem acontecer duas coisas. Ou você tem esse choque, ou você toma essa pílula que não é uma pílula vermelha nem azul, é uma pílula esquisita, e você volta à Matrix por livre e espontânea vontade, você deixa esse absurdo de lado e continua vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido, ou você vira o estrangeiro. Então, vamos lá. Esse objeto de investigação é o mesmo objeto de investigação que a gente encontra em um personagem dentro do Demônios do Dostoiévski,
que, como eu adiantei, estamos discutindo esse mês lá na Twitch. Esse personagem conversa com o narrador do livro dizendo que eu me limito a procurar a causa pela qual os homens não se atrevem a matar-se, eis tudo, e isso é indiferente. Eu discuti, né, o porquê que o seu objeto de investigação é o suicídio. Os dois personagens chegam à seguinte discussão que se encaixa na filosofia do Albert Camus de uma forma brilhante. Se for indiferente viver ou não viver, todos matarão uns aos outros. E eis talvez que haverá mudança. Isso é indiferente. Matarão o engano. Aquele que desejar a liberdade essencial deve atrever-se a matar-se. Aquele que se atrever a matar-se terá descoberto o segredo do engano. Poderíamos mudar o engano aqui por absurdo, não é mesmo? O segredo do absurdo. Além disso, não há liberdade. Nisso está tudo. Além disso, não há nada. Aquele que se atreve a matar-se será Deus. Hoje qualquer um pode fazê-lo porque não haverá Deus nem haverá nada. Mas ninguém assim o fez nenhuma vez. Então, é isso que o Camus quer dizer, que assim que você se depara com o absurdo, ou você se suicida, o que poucas pessoas fazem, ou você começa a viver a sua vida com essa indiferença, ou você simplesmente escolhe não enxergar o absurdo. E eu prefiro, pessoalmente, a filosofia do Chesterton, né? Que é enxergar o absurdo da vida e enxergar o quanto esse absurdo é maravilhoso. E que sim, a vida é uma rotina infernal, mas que ela é uma rotina muito gostosa. E o Chesterton consegue fazer o oposto do que o Camus faz, né? Ele consegue fazer a rotina ser uma coisa bonita, ser uma coisa elegante até, né? Nas suas palavras inglesas de chá da tarde. Ele consegue encontrar beleza até num banho cotidiano que você está dando ali no seu filho recém-nascido. Você consegue encontrar beleza em coisas normais do seu dia a dia. É isso que o Chesterton te convida a fazer, que é o oposto do que o Camus te convida. O Camus, na verdade, está falando que é para você olhar essa rotina e essa coisa fadonha que é a rotina e, cara, ficar louco mesmo, de ficar sem entender o porquê que tudo isso está acontecendo. E me contaram, na verdade, eu vi algumas análises aqui no YouTube, de que isso é algo muito parecido com o que acontece nos livros do Franz Kafka. Eu li Metamorfose quando eu era jovem, e jovem, como vocês bem sabem, jovem é merda, então eu não entendi absolutamente nada de Metamorfose, e eu deixei esse livro pra lá. Quem sabe eu procure agora ler mais livros do Franz Kafka para conseguir entender um pouco mais a existência do existencialismo. E deixa eu dar um spoiler para vocês. Dentro do mito de Sifísio, tem um paralelo muito legal que a gente consegue fazer entre o Camus e a filosofia do Jordan Peterson. E eu vou dedicar um vídeo exclusivo para isso. Se você está interessado nesse vídeo, não deixe de comentar para ver se eu faço esse vídeo no próximo vídeo que eu upar aqui para o canal, ou se eu deixo para fazer essa análise um pouco mais para frente, porque agora eu quero trocar essa ideia com vocês com relação ao Breaking Bad. Será que vocês também sentiram a existência do existencialismo no Breaking Bad? Será que vocês também sentiram essa sensação de claustrofobia assistir a série? Porque eu acho que essa sensação vem do fato de que o Walter White é um cara de classe média americano. E eu sempre tenho mais essa sensação quando as coisas vêm lá dos Estados Unidos. Parece que a classe média lá é muito mais esterilizada, a classe média branca principalmente, é muito mais esterilizada do que a classe média aqui. Mas também não sei se é mais, porque eu também tenho a mesma sensação naqueles condomínios fechados de classe média aqui no Brasil. Sempre que eu olho para aqueles condomínios, para aquelas coisas todas fechadinhas, assim, eu fico com uma claustrofobia imensa. Eu jamais conseguiria morar num lugar daquele onde as crianças não conseguem correr na rua, onde as crianças não conseguem, enfim, brincar, jogar um futebol, se sujar de terra, alguma coisa parecida. Onde o vizinho fica ali, tipo, a parede tá colada, assim, e o vizinho tá com o ouvido, ouvindo tudo que você faz. Não é nem pelo tamanho, o tamanho já é diminuto, né, dos apartamentos, as coisas já são um pouco ali claustrofóbicas, só que não é o tamanho, até porque o Walter White não mora num lugar assim, ele mora numa casa com piscina. A classe média americana tem muito mais conforto do que a classe média brasileira, e ainda assim, essa existência desse absurdo, desse existencialismo tá muito claro, porque assim, ele é um cara que vive uma vida ordinária, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que ele vive uma vida comum,
com a esposa dele e o filho dele é doente, isso já dá um peso um pouco maior, assim. O fato do filho dele ter essa doença e precisar dos cuidados integrais do pai e da mãe dele o tempo inteiro. E ele é um professor de química, mas ele é um filósofo, não um filósofo, mas ele é um acadêmico fracassado, porque ele chegou a cursar um doutorado e um pós-doutorado, ele não fez nada com isso, ele acabou dando aula ali no ensino médio para alunos que não têm o menor interesse em ouvir o que ele está falando, e aí no final da vida ele ainda acaba descobrindo um câncer, assim, para coroar com chave de ouro essa existência de merda que ele vive, sabe? A esposa dele é um saco, eu acho que é a personagem mais odiável que já construíram em toda a história cinematográfica americana. Então esses elementos vão sendo adicionados à narrativa Walter White propositalmente para te dar essa sensação de claustrofobia. E o fato dele se rebelar, entre aspas, dessa vida ordinária e começar a vender metanfetamina, pra mim, só reforça o absurdo, sabe? Porque eu não sei colocar muito bem em palavras o que essa revolta significaria, mas eu acabei vendo um vídeo que faz uma ligação entre Breaking Bad e o niilismo de Nietzsche. E nesse vídeo eles explicam que talvez esse rompimento do Walter White com a sua vida comum e a sua tentativa de se construir no super-homem ali de Nietzsche, na sua tentativa de se construir em uma nova moralidade, na verdade é uma tentativa fracassada, como seria qualquer tentativa de novas construções de moralidade por indivíduos de forma separada, como o Jordan Peterson nos alertou. Eu já falei disso no último vídeo, se você não viu, corre lá para ver o último vídeo onde eu explico isso. E talvez seja por isso, talvez seja pelo fato de que essa tentativa dele de romper com essa vida ordinária dele seja uma tentativa meio débil, assim, que não chega a atingir o seu objetivo principal. Mas, como são sensações, como é uma coisa que acontece aqui no fígado, é um pouco difícil mesmo explicar e colocar em palavras. Eu queria saber se eu estou sozinha nesse barco, se eu fui a única que tive esse mesmo tipo de coisa esquisita assistindo Breaking Bad. Antes de terminar o vídeo, eu queria que vocês comentassem também ali, eu tô pedindo um monte de feedback, né, no vídeo de hoje, que eu troquei a câmera, que eu geralmente gravava os meus vídeos, por uma webcam que é uma webcam boa, mas que obviamente não deve chegar à qualidade que eu tenho quando eu gravo com a câmera normal. Só que é muito mais prático gravar com a webcam. Quando é com a câmera, é uma lereia infinita, assim, ó, pra eu conseguir gravar. Com a webcam é só ligar aqui, ligar o negócio de gravar aqui, que as coisas funcionam. Então, me digam se a qualidade do vídeo ficou muito pior, porque se tiver ficado realmente muito pior, aí eu volto a gravar com a câmera, porque eu sempre vou prezar pela qualidade aqui do canal. Mas se tiver ficado só um pouquinho pior, aí eu vou continuar gravando com a câmera, gravando com a webcam. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, onde provavelmente nós vamos discutir a ligação da filosofia do Albert Camus com a ligação do nosso queridíssimo Jordan Peterson. Sofreu vários ataques aí nessa semana que nós devemos comentar durante as lives que fazemos semanalmente lá na Twitch. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.